pessoal, boa tarde aí. Um grande prazer aí estar, né, na trilha aí de mentoria com vocês aí. É minha primeira vez, né, na trilha de carreira e mentoria, então estou muito feliz aí de poder participar, né? E hoje a gente vai falar de um tema aqui bem interessante, né, que a gente tem hoje no mundo moderno. E eu trouxe essa visão pro mundo da TI, né, que é o nosso mundo aqui, né, que a gente está falando mais de tecnologia, como isso afeta o profissional de tecnologia, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a síndrome de FOMO, que é basicamente uma síndrome de que você está perdendo algo, tá? Eu sou o Antônio Júnior, né? Eu sou Cloud Architect, atualmente estou trabalhando aí como DevOps Engineer, tá? Também sou Microsoft MVP em Azure, tá? E depois lá no final tem todos os meus contatos lá, vou deixar um link para vocês poderem também baixar esses materiais, pegarem todos os links que eu vou fazer como referência aqui. Então não vou perder muito tempo aqui me apresentando, mas depois vocês podem lá, né, pegar todos os links para que a gente possa se conectar e bater um papo, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né, que antes de iniciar, né, sobre falar sobre a síndrome de FOMO, eu gostaria, né, de falar para vocês que eu não sou um profissional, né, tanto médico, psicólogo, psiquiatra, né, então, ou seja, tudo que eu vou passar aqui para vocês são coisas que eu passei, né, na minha carreira, nos meus quase 20 anos de carreira em TI, né? E também numa fase agora recente que eu estive como coordenador, né? Então, fui coordenador de uma equipe também de cloud, com quase 20 pessoas e tudo mais, e bem nessa época de pandemia, né? Então, são apanhados que eu fiz das minhas experiências, né, pessoais e também da experiência que eu tive também com os meus colaboradores, com os candidatos que eu, né, entrevistava para estar colocando no meu time, né? Então é importante que vocês entendam que aqui, né, tudo que eu vou falar são coisas que é importante você visualizar, mas é importante que se você se veja nesse ponto, que você procure aconselhamento clínico, né, você tem um diagnóstico, né, então, ou seja, o intuito aqui o objetivo é aumentar essa conscientização sobre uma síndrome, né, como burnout, como todas as outras, depressão, enfim, né, que é o FOMO, tá? Então, é importante que vocês tenham essa em mente, né? Essa conscientização de que se você está passando por um momento difícil, é muito importante procurar, né, um profissional aí qualificado, médico, psicólogo, psiquiatra, né, enfim, para tratar a sua, né, porque queira ou não queira é uma doença, né, acaba sendo. Então, nossa agenda aqui, basicamente, eu quero falar um pouquinho o que é a síndrome de fome, e aí eu vou trazer ela, né, de como ela impacta, né, os profissionais de TI, quais que são os sintomas comuns e como a gente supera, né? Então, basicamente, tá, pessoal? A síndrome de FOMO, né, é o acrônimo ali de Fear of the Missing Out, né, que é o medo de perder alguma coisa literária desse sentido, né, o medo de ficar de fora, o medo de não estar fazendo parte daquilo, tá? Então, uma condição de saúde mental que hoje a gente vive, no mundo globalizado que a gente vive hoje, que é esse mundo digital, né, que é muito em cima, tá? Dessa desse mundo que a gente vive hoje, né, instagramável, né? Então, ou seja, de todas as pessoas estarem sempre compartilhando, de sempre estarem, né, colocando todos os momentos ali dela, né, dentro da internet, né? Ou seja, todos os passos, colocando as festas que vai, e isso vai gerando nas pessoas ali, né, esse medo de perder essa socialização, né? De se eu não estou também fazendo isso, eu estou de fora, né? Se eu não estou nessa festa que todo mundo tá, pô, tô ficando de fora, né? E o FOMO, né, acaba trazendo coisas muito interessantes, né? Quando a gente faz, pega várias pesquisas, né, você vê que as pessoas, elas sentem, né, o que que elas sentem quando elas estão nessa síndrome, né? Boa parte delas sentem inveja ou algum tipo de ciúme, ou seja, uma inveja de não ter aquilo, né? Uma inveja de não estar participando, né? Um ciúme, né? De, no caso de perder, né? Essa posição e tudo mais. E isso vai passando para um lado que vai indo para tristeza, decepção e começa a encadear outras doenças, como burnout, como depressão, ansiedade, né? Então, ou seja, você vai
ficando numa caixinha que você vai se espremendo cada vez mais e aí você não consegue mais sair, né, daquele lugar e você acaba ficando refém disso tudo. Então, o fungo, basicamente, tá? Se vocês forem procurar só ele como fungo, vocês vão encontrar muito falando sobre redes sociais, o uso das redes sociais de uma forma desenfreada, né? Então, é bem nessa linha, né? Quando vocês forem pesquisar sobre a síndrome de FOMO, mas o que foi o gatilho para falar sobre FOMO na TI? Né? Eu escutei uma recente viagem que eu estava até de negócio, voltando, eu escutei um podcast, tá? Do podcast, eu deixei como link para vocês no final lá, onde né, o João Brito, né, lá da Get lá, mas o Gomex, eles falam sobre o FOMO ali e trouxeram essa analogia para dentro do cenário de TI isso bateu assim, linkou perfeitamente com o momento que eu estava vivendo com a minha equipe, com as pessoas que eu estava entrevistando. Eu falei, cara, é basicamente isso mesmo que está acontecendo. Então, né, surgiu esse gatilho de falar com vocês aqui sobre esse tema, tá? Beleza, mas como é que impacta nos profissionais de TI, né? Como é que a gente vê a síndrome de FOMO, né, nos profissionais de TI, tá? Basicamente, os gatilhos, né? TI é muito complicado, porque hoje em dia a gente trabalha uh, com um tipo de profissão que você tem que estar se renovando e tem que estar estudando a todo momento, né? E a tecnologia ela é muito rápido, né? Então, ou seja, você hoje está estudando uma tecnologia, daqui a pouco já tem né, duas, três novas ali. Então, a gente está sempre olhando para muitas ferramentas novas, a gente está sempre olhando para frameworks novos. Então, assim, é muita coisa. E se você deixa de estudar algum tempo, né? Na área de tecnologia, tipo, alguns meses podem virar anos, né? Porque as coisas se desenvolvem tão rápido, as coisas são tão rápidas no ramo de tecnologia que se você não prestar atenção, você vai ficando para trás, e aí recuperar esse tempo aí é muito difícil, né? Então, os gatilhos aí, essa pressão, né, que o mercado sempre coloca em todo mundo para você dominar novas habilidades. Então, né, você vai lá, olha né, aquele descritivo de vaga e você olha e a primeira coisa que passa na sua cabeça é, pô, não vou me aplicar para essa vaga porque eu não tenho essa quantidade de skill que tem ali. Mas aí você olha isso e fala, putz, eu preciso ter todas essas skills, senão eu não vou conseguir essa vaga. E aí você vai lá na Udemy e compra todos os cursos de R$ 22,90 lá e começa a estudar todos de uma vez. E aí você nunca consegue terminar eles, né? Que a gente sempre fala, você vai comprando, 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 e eles ficam lá, você nunca termina. E aí você estuda um pouquinho disso, estuda um pouquinho daquilo, e você nunca consegue dar ritmo, né? Mas o que é essa pressão, né, de você ter que dominar essas habilidades, faz você ter que buscar isso, mas você não faz, né, não tem como fazer tudo isso, não dá para ter todos aqueles skills ali, e isso vai frustrando a pessoa, porque você vai olhando do lado, você vai vendo no LinkedIn todo mundo postando, né, que fez a certificação X e conseguiu um emprego novo. Putz, fulano conseguiu tirar essa certificação, também tem que tirar essa certificação, porque senão eu não vou conseguir esse emprego também, né? Então começa a ser aquela coisa de você estar sempre olhando, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então você sempre fica sentindo que você está fora, você está sempre um passo atrás, sempre um passo atrás, sempre um passo atrás, né? Então, se a gente não tiver um bom psicológico, se você abrir o LinkedIn e começar a passar, a gente até brinca, né? O LinkedIn, dificilmente alguém posta, né? Um resultado negativo quando não passa na prova. Todo mundo quer postar a badge lá, né? Quando você passou. Então, assim, como no Instagram, sempre o mundo ele é mais perfeito do que imperfeito, né? E isso vai gerando, você vai passando na sua timeline, você vai vendo um monte de gente, né, com kit de boas-vindas, um monte de gente com certificação, um monte de gente conseguindo as coisas e você não está conseguindo, você não está conseguindo. E aí você vai sentindo que você está ficando fora, que você está ficando para trás. E isso vai te gerando todos aqueles itens, né, que a gente falou, né? Que você vai chegando ao ponto de começar a ir para o lado de uma depressão, de uma ansiedade, né, de um burnout, enfim, né? Então essa mentalidade de competição constante que você começa a criar, né, que você começa a ficar desesperado porque você tem que ter todas essas ferramentas agora em mãos, porque
você está vendo que as outras pessoas que têm estão conseguindo algumas vagas, estão conseguindo outras oportunidades, você não está conseguindo. Então começa você a trocar, né, saúde por estudos, né? Então começa a estudar direto, começa a não ter mais tempo para a família, começa a não ter tempo mais para lazer, e você acaba não fazendo as coisas direito. Então fica essa mentalidade de competição excessiva, né? Que é muito ruim. E a comparação constante, né? Essa coisa de você estar sempre olhando, né? O vizinho ali, o vizinho sempre com várias certificações, com bom serviço, um bom salário, e você ainda ali, né, penando, ralando e não está conseguindo, não está conseguindo. Então você olha aqui, eu vou ter que fazer igual, vou ter que fazer igual, vou ter que fazer igual, né? E a gente tem esses gatilhos e tem umas consequências muito grandes, que é o que eu falei para vocês como coordenador chegavam para mim. O que que aconteceu com a pandemia? Né? Com a pandemia, a gente teve um impulsionamento da área de tecnologia gigantesco, né? E o que que aconteceu, né? As empresas, né, para começarem a ajudar também as pessoas tudo dentro de casa, naquela época de quarentena, começaram a fazer muitas iniciativas, né, de treinamentos grátis, né? Então, cursos gratuitos. Então, ou seja, aquela coisa do EAD que algumas pessoas faziam, hoje é um padrão. Hoje você vê, não existe mais aquele curso presencial de você ir lá, né? Ir para São Paulo, por exemplo, num grande centro. Eu que era do interior, sempre tinha que ir para São Paulo, ficar uma semana lá para fazer um curso de 40 horas, das 8 às 6 da tarde, 5 dias, né? Não existe isso mais. Todo mundo agora já sabe que é normal fazer um curso EAD, né? E então, assim, facilitou muito, todo mundo começou a fazer e começou muito essa coisa dos vouchers, né? Então, assim, e aí isso aí do voucher virou uma maluquice, porque, assim, às vezes a pessoa ela não tem condição de estudar, né? Mas aí ela vê que determinada empresa vai fazer uma iniciativa, um treinamento e vai dar uma prova de, sei lá, de inteligência artificial. Agora tudo bem, né, é o buzzword do momento, né? Mas estou dando um exemplo assim, às vezes você é um cara de infra que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas aí o cara nessa maluquice, né, de estar sempre ali nessa competição constante, nessa comparação constante, vendo as outras pessoas tendo, o voucher é grátis, eu tenho que fazer. Aí você nem tinha tempo para mexer com isso, você nem vai trabalhar com inteligência artificial, mas está indo lá fazer esse treinamento porque o voucher é grátis. Tudo bem, a gente sabe, Brasil é complicado, dólar, tal, e tudo mais. Só que assim, esse é o problema, que às vezes a pessoa não dá o tempo para respirar e falar, cara, vai vir outras, né? Ou daqui a pouco eu vou conseguir estar numa empresa que ela vai pagar a prova para mim, ou eu vou juntar o dinheiro. São momentos, né? Como a gente escutou na palestra anterior, tudo existem momentos, né? Então, assim, só que as pessoas estão querendo uma coisa muito rápida, porque você vê o seu timeline ali cheio de conquistas, e aí todo mundo quer tudo muito rápido, né? E isso, as consequências disso é o quê? Sempre aquela busca pelo LinkedIn perfeito, né? Um LinkedIn cheio de badge, de certificação e tudo mais. E o uso abusivo de dumps. O que que é dumps, tá, pessoal? Dumps é basicamente, né, é uma cópia fiel das provas de certificações. Então, alguém vai lá, consegue pegar todas aquelas perguntas que vão cair numa prova, né? E vendem isso aí a 50, US$ 60, tá? Né, uma prática criminosa até, né? E as pessoas acabaram utilizando muito disso, entendeu? Então, assim, as pessoas começaram a olhar para a certificação não pelo fato de aprender, mas sim porque eu preciso ter ela ali. Se eu tiver 5 certificações, eu vou conseguir a vaga de emprego, né? Então, as pessoas começaram a usar dump demais da conta. Demais, demais, demais. E por que que eu falo isso? Porque, né, eu estava como coordenador, estava sempre fazendo entrevista, sempre tentando contratar gente para o time, e é muito fácil para quem, né, um recrutador que vai fazer a parte técnica, né, saber que uma pessoa usou dump ou não, tá? Porque chegavam coisas de, por exemplo, às vezes a pessoa tirar 2 provas em intervalo de semanas e a gente tem a prova, a gente sabe o quanto precisa de estudar para aquilo, então você sabe que humanamente é impossível, primeiro pelas datas, e segundo porque essa pessoa vai passar por uma entrevista de emprego, né? Ele vai passar numa entrevista técnica, e na entrevista técnica, como ele decorou todas as perguntas, né? Ele não vai saber, não tem o conhecimento, porque basicamente o dump é, você decora as perguntas, vai lá e faz a prova e passa nela. Então, isso caiu muito a credibilidade das certificações, porque hoje em dia a gente tem esse problema, né?
Então, cada vez mais os recrutadores estão apertando muito mais as entrevistas técnicas por conta disso, porque sabe que muita gente está usando, né, os famosos dumps. Então, isso criou um cenário muito ruim, né? Então, assim, isso gera vários problemas, porque a pessoa foi lá, pegou aquele tanto de dump, e aí ficou cheio de estrelinha lá no currículo, consegue a vaga, às vezes, mas aí não tinha o conhecimento, porque não estudou, só decorou as perguntas para fazer a prova, né? E aí não consegue entregar o resultado e acaba sendo desligado. Isso entra no quê, né? Baixa autoestima, um ciclo vicioso de autocrítica, e aí você vê que, né, o crime não compensa, né? Como a gente fala, acaba que as pessoas começam a ficar no ponto zero e isso pode trazer até uma depressão para as pessoas, né? Então, realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque TI, como eu falei, é muito rápido, né? Muito rápido. E não dá para saber tudo, gente. Não dá para saber tudo. Você vai ter que, principalmente assim, existem momentos, principalmente no momento de começo de carreira, você sempre vai ser mais generalista, né? Depois você vai criando uma certa senioridade, você vai se especializando em alguma coisa, mas é impossível, né, ser especialista em tudo, é impossível abraçar o mundo, né? Então você precisa fazer escolhas, você precisa talvez entender que tudo bem, tem esse voucher grátis agora, mas pô, isso vai fazer sentido para mim? Faz sentido para o meu propósito, né? Faz sentido para o que eu estou procurando? Né? Se não faz, deixa passar, daqui a pouco aparece outra, né? Se não aparecer também, você vai lá depois, você consegue o dinheiro, você paga, você dá um jeito, ou seja, você vai conseguir. Se aquilo é importante para você, você vai conseguir fazer. Se isso é o seu foco, você vai conseguir fazer, né? Mas evitem esse caminho, né, dos dumps, evitem esse caminho de não ter o conhecimento, porque ele pode até te dar a entrada na empresa, mas se você não tiver o conhecimento, você não vai conseguir se sustentar lá. E aí, ser desligado, isso vai gerar um impacto em você, né, na sua autoestima, no seu pessoal muito grande, né? E então, assim, é muito perigoso porque isso desencadeia outras coisas também, né? Então, os sintomas comuns, né? Como eu falei, que vai desencadeando o estresse, porque essa pressão, né? E essa insatisfação constante, você nunca está conseguindo, né? Você está sempre batendo na trave, né? Ansiedade, principalmente, de você estar sempre perdendo algo, né? Eu não estou com meu currículo tão bom, eu não estou com as certificações que todo mundo tem, né? Eu não estou, né, com todas as estrelinhas possíveis lá e com o meu LinkedIn mais perfeito e bonito, né? Que possa atrair mais recrutadores, porque o importante não é só atrair recrutadores, o importante é a hora que esses recrutadores chegarem na sua porta, você conseguir entregar valor para eles na entrevista, né? E também entregar valor também depois para a empresa, né? Então, não adianta só você ter a atração dos recrutadores para o seu perfil, se você não vai conseguir entregar o valor, né? Então, você precisa ter isso em mente. E, né, infelizmente, a depressão, que é o esgotamento, aquela tristeza profunda, e já passei por isso, né? Tive que ir, né, com médico, tive que começar a tomar remédio, né, para ansiedade, para dormir. E isso é terrível, tá? Isso é terrível. Então, assim, evitem ao máximo chegar nesse ponto, tá? Para que vocês não tenham que, de fato, se medicar para estarem melhor, se medicar para conseguir dormir. Sono é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? E você precisar de tomar um remédio para conseguir dormir, isso acaba totalmente com o seu dia a dia, acaba totalmente com o seu espírito, para como você vai conseguir entregar valor no seu dia a dia, né? E como que você pode superar, né? Como é que você supera se você se conectou, né, de uma certa forma com alguma coisa que eu falei aqui, né? Se você se vê dessa forma hoje, como é que você pode, né, trabalhar isso e superar? O primeiro deles é, como eu falei lá no começo, é identificar, reconhecer o impacto negativo, né, que esse medo de estar de fora, esse medo de não ter o currículo perfeito, esse medo de não ter todas as certificações possíveis no seu currículo, né, não está impactando na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, e a partir do momento que você identifica, se você de fato vê que isso está muito latente, você procurar a ajuda de um profissional, né, então, da saúde, tá? E o que você pode fazer por si só, né, que já é muito bom, é dar uma desconectada, né? Ou seja, tenta se desconectar um pouco das redes sociais,
cria um ambiente que você tenha foco, que você tenha concentração, dê tempo para sua família, tá? Dê tempo para o seu lazer também, tá? Não fique no modo workaholic para o resto da vida. Existem momentos da vida que sim, você vai precisar estar assim, no modo mais acelerado, você vai precisar pegar ali 2, 3 semanas para dar um sprint, para estudar para uma prova e tudo mais. E é isso, você vai negociar com sua família, com as pessoas que estão perto de você, que são as pessoas que são seus pilares, mas isso tem que ser pontual, tá? Isso não pode ser, né, por um período muito grande, porque senão você vai ter um burnout, você vai ter depressão, você vai ter uma série de problemas aí de saúde aí que depois você não vai conseguir reverter tão fácil. Então tenta se desconectar um pouco, tenta entender que você é único, você vai construir sua história, você vai construir o seu currículo. Claro que você tem que olhar tendências, você tem que olhar quais que são as tecnologias que estão melhores no momento, as que estão tendo mais vagas. Essa pesquisa você tem que fazer, óbvio, mas controle, faça um planejamento tranquilo, faça um planejamento saudável, que você consiga estudar, que você consiga ter vida social, que você consiga, né, ir subindo os seus degrauzinhos de forma gradativa, por quê? Porque isso vai ser constante, né? Então, ou seja, não adianta subir 10 degraus de uma vez, né? Porque você vai ter que voltar. Então é melhor você subir de um em um, mas ter essa base bem sólida, porque quando você chegar ali no seu pleno, no seu sênior, você vai embora, entendeu? Aí você é dono do controle, você vai ter, né, tranquilidade para se movimentar de um trabalho para o outro. Então, ou seja, tenta desconectar um pouco, tenta criar uma rotina mais equilibrada, né? E busque justamente esse equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, reserva um tempinho para descanso, lazer, atividades, ou seja, tudo que você possa fazer também que se desligue um pouco, né? E não faça você ficar pensando só no trabalho. Eu sei que tem momentos que a gente passa por momentos extremamente difíceis, é muito difícil desligar, mas é importante. Se a gente não tem o nosso intelecto bem apurado, a gente não consegue trabalhar com tecnologia, né? Tecnologia a gente não trabalha com braçal e a gente não tem um valor palpável, né? Eu brinco que, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam para mim, mas o que que você faz? Eu não consigo explicar o que eu faço, porque eu não consigo entregar algo que é palpável, né? Eu não consigo entregar assim. O meu trabalho ele é diferente. E a gente trabalha com o nosso intelectual, a gente entrega, né, conhecimento, a gente entrega intelecto. Então, vocês precisam estar com a mente muito boa para vocês fazerem um bom trabalho dentro da área de tecnologia, tá? E aí, para finalizar, trouxe aqui uma frase aí do Augusto Cury que eu acho que representa bem isso: quem não enuncia a necessidade ansiosa de ser perfeito não aplaude a própria humanidade, perde a essência e esgota a energia vital. Então, com essa frase aqui, pessoal, deixo para vocês aí, né, essa reflexão do FOMO aí, né, trazendo para o mundo da TI. Espero que vocês tenham conseguido captar a mensagem, né, e que ela, de certa forma, consigam trazer insights importantes aí para que vocês possam direcionar a carreira de vocês aí da melhor maneira possível, tá? Bom, no finalzinho aqui tá os meus e-mails aqui. Vou pedir para vocês que escaneiem o QR Code. É uma avaliaçãozinha sobre a minha apresentação. E ali tem todos os links, todos os materiais para você baixar, inclusive essa apresentação, tudo que eu mencionei aqui. Tá bom?